Você vive estressada? Na hora do estresse, você respira fundo antes de falar ou fala antes de respirar? Respirar fundo antes de falar é prática e eu vou te mostrar nesse vídeo como responder melhor às situações de estresse. Vou te mostrar como o estresse está te consumindo aos poucos e aumentando o risco de você desenvolver doenças que talvez não desenvolveria se não fosse tão estressada. Meu nome é Evelyn Oliveira. Sou médica pós-graduada em nutrologia e venho aqui falar com você sobre medicina preventiva e estilo de vida saudável. Curta esse vídeo e se inscreva no canal. Cortisol. Um hormônio muito maldito, mas muito bendito também. O cortisol ficou conhecido como o hormônio do estresse, mas é um hormônio fundamental para a nossa vida. O cortisol regula nosso ciclo circadiano de vigília e sono. Durante a noite, o nosso cortisol vai sendo produzido e é pela manhã que chega o pico do hormônio e ao longo do dia esse hormônio vai caindo. Porque o pico do hormônio cortisol é pela manhã, porque é o momento que nós precisamos ficar mais alertas, acordados para partir para a caça de comida. Antigamente era mesmo uma caça. Hoje, na vida moderna, nós também partimos para a caça da comida através do trabalho. Quando você teve aquela dor insuportável nas costas ou uma alergia muito grave, você lembra qual foi a medicação injetável que o seu médico te passou? Provavelmente foi um corticoide. Porque nesses casos agudos de dor, de alergias graves ou de infecções agudas, nós precisamos tanto de cortisol para tentar equilibrar o que está desequilibrado no nosso corpo, mas não conseguimos produzir o suficiente e precisamos de uma dose mais alta de corticoide. Cortisol é o principal corticoide que nós produzimos naturalmente pelo nosso corpo. Então já vimos que é um hormônio fundamental para a vida. O problema, como sempre, é o excesso e o longo prazo. O segredo para uma vida saudável e mais feliz sempre foi chegar ao nosso equilíbrio. E o problema é que nós vivemos estressadas, vivemos com cortisol lá em cima, não dormimos à noite para uma adequada produção desse hormônio e aí nós ficamos sempre desequilibradas e o estresse, o cortisol alto, fica tentando regularizar nosso metabolismo, o que nunca acontece. E aí, um hormônio que era para ser o hormônio da vida, o hormônio da vigília, para nos manter ativos, se torna um hormônio de problema e do estresse a longo prazo. Um hormônio que era para ajudar os ossos, o coração, a produção de insulina pelo pâncreas para regularizar a glicose. Era um hormônio bom para o cérebro, quando alto de forma crônica, se torna um hormônio que mantém a glicose sempre alta no sangue, aumentando o risco de diabetes, que lesiona neurônios e causa redução de osso, aumentando o risco de osteoporose e osteopenia. Aí que tá o problema, como sempre, o excesso e o longo prazo. Outro problema é que o cortisol não é produzido apenas na hora de salvar nossa vida, correr de ladrão, na hora da tristeza, do desapontamento, das brigas de trânsito e das brigas em casa. Não é só nesse quesito mental que o cortisol se eleva. Existem muitas outras formas de
estresse metabólico, estresse para o nosso corpo. E eu vou te falar 4 tipos de estresse muito comuns na sociedade moderna. Um deles é a deficiência de micronutrientes. Você é aquela pessoa que só come besteira? Só o docinho, só a farinha, não come alimentos ricos em nutrientes, só come besteiras, alimentos que não têm vitamina A, do complexo B, C, D, E, K, zinco, iodo, magnésio, todos esses micronutrientes o nosso corpo usa para um funcionamento adequado. Quando estamos muito estressadas, precisando de reparação, porque o estresse é justamente isso, lesionar o nosso corpo, e o nosso corpo tem que reparar aquele problema e tentar voltar ao equilíbrio. Quando nós temos muito estresse e deficiência desses micronutrientes, nós não conseguimos reparar os problemas e os danos que acontecem ao nosso corpo. Oxigênio, tão importante para a nossa sobrevivência, mas uma substância que lesiona nossas células. Você sabia disso? Que ao respirarmos oxigênio, ele causa oxidação das nossas células e que nós precisamos reparar esses danos, inclusive com os micronutrientes que vão se ligar a radicais livres, impedindo que esses radicais lesionem nossas células, nosso DNA. E além disso, junto com enzimas, esses micronutrientes vão ajudar a reparar os danos que já aconteceram. Uma outra causa de estresse é a falta de água. O nosso corpo é feito de cerca de 75% de água. E quando esse diluente, o principal diluente das substâncias que são tóxicas para o nosso corpo, está deficiente, nós vamos ficar cheios dessas substâncias tóxicas, vamos ter dificuldade de diluí-las e de eliminá-las através das fezes, da urina, do suor e da respiração. Então, o consumo adequado de água é fundamental no processo de reparação de danos do estresse e evitar um estresse metabólico para o corpo. 3. Excesso de consumo de alimentos contaminados. Isso mesmo, agrotóxicos, substâncias que estão ali na clareação da farinha. É muito importante nós começarmos a ler o rótulo dos alimentos. Quanto mais ingredientes, pior é para o nosso corpo. 4. Alimentos inflamatórios. Já ouviu falar na gordura trans? Que tá cheinha naquelas bolachas, naqueles salgadinhos, naqueles produtos ultraprocessados da indústria alimentícia. Essa gordura, ela é inflamatória. Quanto mais ingredientes estiver no rótulo do produto que você vai consumir, pior ele é para a sua saúde, mais inflamatório e mais tóxico para você. Sabe outra coisa que gera estresse para o seu corpo? Poluição eletromagnética direcionada pelos celulares, computadores e TV principalmente. Ou seja, uma forma de reduzir o estresse do nosso corpo é justamente limitar o uso de celular, computador, TV. Nós precisamos limpar a nossa mente e o nosso corpo. Precisamos ter um tempo de leitura com livro mesmo e não celular. Precisamos ter um tempo para meditação. Precisamos nos cuidar. Precisamos nos cuidar na vida real e não apenas transparecer isso nas telinhas. Viu o quanto de coisa nos estressa, que não é apenas a forma como a gente pensa e a forma como a gente responde aos problemas, tem muitos outros fatores que causam estresse metabólico para o nosso corpo. Uma noite mal dormida já é suficiente para isso. Comer errado, a apneia do sono, a pessoa tá dormindo, de repente falta de ar, faltou oxigênio para o cérebro. Outra forma de estresse para o corpo.
O cortisol é um hormônio fundamental para a vida, quando usado de forma aguda e limitada. Quando usado de forma crônica e sempre muito alto, isso é um problema muito grande. De forma aguda, o cortisol é o hormônio da vida. É um hormônio, inclusive, que é o último a ir embora quando nós morremos. Porque o nosso instinto de ficar vivo, lutar pela nossa vida e pela nossa sobrevivência, é um instinto primário do ser humano. E é por isso que nós precisamos valorizar esse hormônio, entender a sua importância e também entender que o excesso de cortisol e uma vida estressada está nos consumindo aos poucos, e o problema é justamente o longo prazo e a cronicidade do estresse. Você pode comer muito bem, você pode ir à academia todos os dias, até dormir bem, mas se você for uma mulher estressada, você nunca vai ser saudável. Gerenciamento de estresse e um raciocínio lógico na hora de responder às situações de estresse é fundamental para uma vida mais saudável. Pratique isso, pratique respirar antes de falar na hora das situações que te estressam. Pense nisso. Se eu te ajudei de alguma forma, curta esse vídeo, se inscreva no canal e até a próxima!